Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência, no vídeo número 200. Então aqui nós chegamos neste mesmo capítulo de Leon Denis, que fala sobre o problema do ser, do destino e da dor, mas no final nós estamos tratando a respeito da morte, Então, tem o tema que é a morte, tem o tema a vida no além, e depois tem as missões, a vida superior. São temas que dão sequência ao processo evolutivo do ser, porque nós temos que explicar alguns itens que ocorrem com o indivíduo depois que ele retorna ao plano espiritual, retorna a outras pátrias espirituais, retorna a outras dimensões espirituais. Então nós temos que explicar alguns itens a mais do que só ali o processo da morte, do desencarne, o que o indivíduo enfrenta. Não, ele não só enfrenta aquele processo do desencarne, que é um processo natural da evolução, como também ele desfruta de certas situações nos planos espirituais. Aí já complica um pouquinho mais, Desfruta nos planos espirituais, eu não estou dizendo no plano espiritual, nos planos espirituais, nas dimensões, nos universos. Então, quando fala nos, complica tudo. Não é assim uma questão que complica, é que é um processo real, natural, mas que a humanidade ainda não galgou ainda esse degrau, mas um dia a humanidade vai galgar, Então, o tema agora, a vida no além. E diz assim: o ser humano, dissemos, pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo corpo físico, está ligado ao mundo visível, Então, pelo corpo físico, o ser humano, ele está ligado ao corpo físico, Que é o corpo visível. Pelo corpo fluídico ao invisível, o sono é a separação temporária dos dois invólucros. A morte física, é a separação definitiva. Então, a morte física é a separação definitiva desse ser, do corpo físico. A alma, nos dois casos, separa-se do corpo físico
e com ela a vida concentra-se no corpo fluídico. Olha só, a alma nos dois casos separa-se do corpo físico e, com ela, a vida concentra-se no corpo fluídico. Então, é natural que se dê dessa forma, que a vida se concentra, né, no corpo fluídico, no corpo espiritual. A vida de além-túmulo é simplesmente a permanência e a libertação da parte invisível do nosso ser. Olha só para você ver. A vida de além-túmulo, né? A vida além-túmulo, no plano invisível, no plano espiritual, é simplesmente a permanência e a libertação da parte invisível do nosso ser. A antiguidade conheceu esse mistério, mas desde muito tempo, sobre as condições da vida futura, os homens apenas possuíam noções de caráter vago e hipotético. Então, é natural que na antiguidade a humanidade ela conhecia, ela teve conhecimento desse processo todo que aqui Leon Denis ainda trata como mistério. Mas não existe mistério nenhum, né? Mas Leon Denis teve que usar esse termo, como aqui nós usamos muitos outros termos para que as pessoas possam entender. As religiões e as filosofias nos transmitem acerca destes problemas dados muito incertos. Então, observe só para você ver. As religiões e as filosofias nos transmitem acerca destes problemas dados muito incertos, quer dizer, as religiões e as filosofias, elas não são lá precisas. Elas não conseguem satisfazer as necessidades da humanidade, principalmente daquele que almeja melhores esclarecimentos. Por isso que esclarecimento preciso está muito raro, está muito difícil. Está difícil você ir à fonte. Mais difícil ainda não é você ir à fonte. Porque ir à fonte, de alguma forma, você acaba indo. Mas o mais difícil, hoje em dia, está sendo você encontrar essa fonte, né, que jorra água limpa,
que jorra informações precisas, que sacia aquela necessidade que você tem. Agora, pode ter certeza de que se você almeja, se você deseja, isso não é de agora. Isso vem de existências passadas. E nesta existência, é óbvio que você está dando sequência. Mas por incrível que pareça, com todo respeito a todos, porque todo mundo, todos se encontram num grau evolutivo que é compreensível ao processo evolutivo de cada qual. Mas hoje em dia está muito difícil você acreditar nas religiões, nas filosofias. Está difícil você acreditar nas ciências. Por isso que a doutrina dos espíritos é essa ciência que remonta às causas. Porque a doutrina dos espíritos, ela nos mostra o antes, o durante e o depois. Ela prova para o indivíduo de onde ele veio, onde ele se encontra e provavelmente para onde ele irá. Mas de que forma? O Espiritismo tem condições de nos dizer de onde é que viemos? Tem sim. O Espiritismo tem condições de nos dizer para onde nós iremos? Tem sim. É a única ciência que tem condições de remontar as causas. O Espiritismo tem condições de levar você hoje. Vamos analisar o pretérito. O Espiritismo tem condições hoje de te fazer compreender através da tua personalidade, através da tua moral, através das tuas atitudes, do teu comportamento, através das tuas tendências, positivas ou negativas. Mais ou menos, levando você, através da consciência e do raciocínio, a entender que, obviamente, você no mundo de provas e expiações se encontra dando-se sequência naquilo que você provavelmente nas existências passadas, por algum motivo você interrompeu. Então o Espiritismo nos prova, através das desigualdades, os porquês, das deficiências, das precariedades que uns enfrentam e outros não. Então, dentro de uma análise, se você se acercar-se de um espelho, obviamente, você saberá quem você foi em vidas passadas. Não havendo necessidade que ninguém lhe diga o que você foi,
você mesmo é capaz de descobrir quem você foi. Porque hoje nós somos o reflexo de ontem. E amanhã seremos o reflexo de hoje. Assim nos esclarece a doutrina dos Espíritos. Então é natural que se ontem algo de mal você cometeu, hoje você, de alguma forma, desfruta, se assim eu posso dizer, dos males que você cometeu. Se você agiu bem, atuou bem, se você foi uma pessoa nobre, hoje você continua. Você entendeu? Então, muitas pessoas hoje em dia são lá muito assim, avessas, rebeldes. Não é hoje. Ela traz aquilo de vidas passadas. É porque ela sempre foi rebelde. Porque ela não se tornou rebelde nesta existência. Ela trouxe essa rebeldia de vidas passadas. E aqueles que são dóceis nesta existência? Aquelas crianças educadas, carismáticas, aquelas crianças educadas, aquelas crianças que gostam de conversar, foram seres mais ou menos equilibrados. Então é natural que a doutrina dos Espíritos, ela nos prova de onde nós viemos. E é óbvio que nesta existência ela nos mostra para onde nós iremos, nos esclarecendo tanto o plano espiritual positivo quanto o plano espiritual umbralino. É óbvio que nesta existência, se você só pratica e só praticou o mal, você sabe para onde é que você vai. A doutrina dos Espíritos nos esclarece. Se você a vida toda, durante 70 anos, praticou o bem, você tem noção também para onde é que você será levado. Então a doutrina dos Espíritos, ela remonta à causa, nos mostrando na atualidade que fomos, que somos e para onde nós iremos. Absolutamente desprovidos de observação, de sanção e, sobre quase todos os pontos, em desacordo completo com as ideias modernas de evolução e continuidade, tratando-se tratando da mesma questão com relação às religiões, às filosofias e todas as ciências. Na atualidade, no ano de 2020 principalmente, a esse processo de lavagem cerebral na mente das pessoas, não é verdade? Então aqui continua. A ciência, por seu lado, não estudou nem conheceu até aqui. Paremos para analisar. A ciência, por seu lado, não estudou nem conheceu até aqui.
Vou dar sequência só para que você entenda. Depois nós vamos voltar nessa questão. No homem terrestre, mais do que a superfície, a parte física. Então, quando se forma para médico, aquele profissional, em 100% podemos dizer que ele sai da faculdade com o diploma, mas conhecendo apenas 25% do corpo físico. Por isso que existe a atualização, por isso que existe a residência, porque com o passar dos anos, aquele ser, ele vai se atualizando, através do trabalho ele vai colocando em prática aqueles 25% que ele aprendeu. E nós temos vários amigos médicos que eles, já idosos, eles várias vezes já nos disseram, interessante que 90% do que eu realizei como médico, esses 90%, aliás, em 100% que eu realizei como médico, eu confesso que 60% eu não aprendi nos livros, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi na prática. Mas é a realidade. Porque a ciência conhece muito imperfeitamente a superfície do corpo físico. Eu posso dizer apenas uns 25%. Ainda há uns 75% a ser descoberto pela ciência atual na Terra. Agora, se conhecem apenas 25% da superfície do corpo físico e desconhece 75%, imagine o perispírito e o espírito, que neste corpo encontra-se agregado, mas que nunca foi estudado nas faculdades. É óbvio, não generalizando, em 99% das faculdades. Porque existe vários departamentos, existe várias faculdades, existe vários médicos, existe vários estudiosos, existe vários cientistas que já se interessaram pelo perispírito e pelo espírito, porque eles sabem que existe algo além da matéria física. Mas esses são minoria. São minoria. É o mesmo que você pegar um grão de areia em uma praia. Mas tá bom. Faz parte do progresso e do processo evolutivo do ser que se encontra em evolução, não é verdade?
Então nós vamos passar para o próximo vídeo.